doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Raul Teixeira. Bem-vindo, Raul. Muito obrigado. Raul, hoje mais uma vez temos uma relação de perguntas aqui encaminhadas pelos nossos telespectadores e a gente gostaria que você nos auxiliasse nos esclarecimentos. A primeira delas, Raul, é no que diz respeito ao batismo. O batismo é importante porque os espíritas não são batizados uma vez que Jesus foi. Qual é a sua visão? O batismo é um ritual de iniciação, é um ritual social criado desde sociedades muito antigas para estabelecer a mudança de um momento da criatura para outro momento. Batizava-se quando alguém desejava deixar uma ordem de ideias e adentrar outra ordem de ideia. Batizava-se quando alguém desejava participar de uma atividade religiosa que precisava dessa limpeza, dessa ideia de higiene para participar desses eventos. Desse modo, nós passamos a conhecer no mundo as cerimônias de batismo. E cada sociedade, desde que admitiu essa cerimônia, passou também a estabelecer que tipo de batismo teria, faria, etc. O batismo cristão, curiosamente, ele vem de tradições pagãs. Por quê? Porque no Velho Egito havia o templo da deusa Cotito. A deusa Cotito era a deusa da prostituição. Ficava esse templo em Alexandria. E, naturalmente, os marinheiros romanos, quando partiam do porto de Óstia e seguiam para Alexandria, estavam ansiosos por chegarem a Alexandria e participarem do culto da deusa tão apreciada por eles. Mas, para participar dos cultos de Cotito, era necessário que essa marinhagem fosse banhada, fosse imersa em águas perfumadas, a fim de que depois tivesse acesso ao cerimonial sexual da deusa Cotito. E essa prática deu aos indivíduos que faziam o nome de imersores, aqueles que imergiam as pessoas. E isso em grego se chama bapta. O imersor em grego é bapta. João, o precursor de Jesus, primo de Jesus, teve ensejo de travar contato com essa realidade do batismo no Egito, no templo de Cotito, e levou essa prática para Israel, começando a criar uma ordem de pensamento espiritual e propondo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, todas as pessoas que aceitavam a sua proposta, ele levava até ao Baal de Betabara, ao Vale do Jordão, para imergi-las. E a partir daquele banho, ele admitia que essas pessoas tivessem espiritualmente renovadas para aquele novo tempo que ele anunciava com a vinda do prometido Jesus, que era seu primo biológico. Dessa maneira, João passou a ser chamado João o Bapta, João o Bapta, que em nosso idioma português é João o Batista, ou o Batizador. Então, de João o Batizador, João o Bapta, João o Batista, nós juntamos tudo e ficou João Batista. Mas esse termo Bapta significava o imersor, aquele que imerge, aquele que mergulha, aquele que batiza na nossa linguagem. Então, sendo um ritual de iniciação, não são todas as sociedades que o praticam.
E ele passou a ser mais admitido ou mais formalmente admitido nas religiões. E cada uma tem seu ritual. No judaísmo, o menino aos 13 anos de idade é iniciado, é batizado, entre aspas, e se torna um cidadão para a comunidade judaica. Nas tribos indígenas, a partir de certa idade, e cada sociedade é assim. E no movimento cristão, surgiu a ideia de batizar com água, porque Jesus foi batizado com água. E batizar-se a criança, mas também o adulto pode ser batizado. Mas em função de que o cristianismo adotou o batismo? Não era pelas mesmas razões dos baptas do Egito, não era pelas mesmas razões dos baptas de Israel. Mas por quê? Porque se admite, desde os conhecimentos da Bíblia judaica, de que o ser humano nasce marcado pelo pecado de Adão e de Eva, o pecado original. E por causa disso, seria necessário limpá-lo desse pecado original graças ao batismo. Então, para os nossos irmãos católico-romanos, faz todo sentido, porque eles admitem que o ser humano carregue esse pecado de Adão e de Eva. Na visão do Espiritismo, no entanto, nós aprendemos pela lei de justiça divina que um filho não pode pagar pelo erro de seu pai. A própria justiça humana não faz isto. Como é que Deus faria? Como é que nós, a eternidade toda, estaremos pagando pelo erro de Adão e Eva? Será que esse erro de Adão e Eva, da desobediência, de ter comido uma maçã, será que não foi pago ainda nesses milênios de humanidade, todo mundo pagando pelo erro de ter comido uma maçã? Então, como é que nós pensaremos nesses que matam, que estupram, que roubam, se comer uma maçã já determinou essa tragédia universal? Claro que isso não tem lógica para o pensamento espírita. E por causa disso, o Espiritismo não adota essa prática batismal. Mas como o batismo é um ritual de iniciação e tem um significado que é de limpar a alma do seu pecado original, e nós espíritas admitimos que esse chamado pecado original, o erro com que as criaturas nascemos, não é decorrente dos nossos pais, nem de Adão e de Eva, mas sim das nossas próprias vivências anteriores. Os indivíduos que foram maus no passado, eles retornam à Terra carregando essas marcas de sua maldade. Os indivíduos que tiveram um mau procedimento, uma má vida no seu pretérito, eles retornam à reencarnação com essas características. Então, qual seria o batismo mais eficaz para esse tipo de coisas? A educação. O Espiritismo propõe um batismo, já que é para renovar a alma, educacional. Porque se o batismo com água e sal resolvesse problemas morais da humanidade, nós entraríamos nas penitenciárias e batizaríamos os internos penais, os mais delinquentes, os piores cidadãos, nós os batizaríamos e pronto, eles estariam adentrados na vida espiritual e salvos dos problemas. Como é um ritual, nós sabemos que isso não é verdade absoluta. Por quê? Porque água e sal não renovam a alma. Daí, então, o Espiritismo propõe um batismo diferente. Educação. Se é para mudar o caráter, educação. E a partir daí, as pessoas dizem, mas Jesus Cristo foi batizado. Mas nós não estamos na Terra para fazer com os outros o que fizeram com Jesus. Estamos na Terra para fazer com os outros o que Jesus fez com os outros. Ele é o nosso modelo. E não os judeus, senão nós começaríamos a crucificar as pessoas, porque também fizeram isso com Jesus. Nós começaríamos a coroar de espinhos as nossas crianças, porque também fizeram isso com Jesus. Então nós daríamos no lugar da mamadeira uma esponja vinagrosa, porque também fizeram isso com Jesus. Daí nós não estamos na terra, no movimento cristão, para fazer com nossos filhos ou com quem quer que seja aquilo que fizeram com Jesus. E ele se submeteu para que se cumprissem as Escrituras. Nós estamos na terra para fazer com o próximo aquilo que Jesus orientou que fizéssemos. Ama a teu próximo como amas a ti mesmo.
Fazei ao outro o que gostaríeis que o outro vos fizesse. Esses são os ensinamentos do Evangelho. Não existe em nenhuma parte do Evangelho: batizai os outros porque eu fui batizado. Não existe isso. No entanto, o Espiritismo, os espíritas, respeitamos profundamente todos aqueles que batizam, seja de que maneira for, e os batizadores. Mas para o Espiritismo não tem o mesmo significado, por isso nós não utilizamos a prática formal do batismo. E nesse sentido também, Raul, qual é a visão espírita sobre o casamento religioso? Porque no Espiritismo também não há o casamento religioso. Sim, por causa da mesma questão de interpretação. Para o Espiritismo, o casamento não é um papel que se assina. O casamento é um sentimento que se tem. A partir do momento que duas pessoas se amam e se respeitam e decidem por uma vida em comum, elas têm condições de formalizar esse casamento diante das leis do mundo. O casamento intimamente já se deu quando uma pessoa se dá a outra, quando uma pessoa pede a outra em casamento, quando uma pessoa se decide por viver com a outra e em regime de comunhão de vida, elas se unem debaixo de um mesmo teto ou não. Desse modo, a doutrina espírita propõe que, como Jesus propôs, que a gente dê a César o que é de César. Então, vamos cumprir o que a legislação estabelece, não porque o casamento da alma tenha necessidade disso, mas porque nós vivemos numa sociedade e que essa sociedade é regida por leis, para que a nossa nova família constituída, para que esse casal que constituirá uma nova família, passe a ter os direitos sociais, passe a se enquadrar dentro dos direitos e deveres sociais, passe a ser respeitado pelo Estado constituído, passe a ser vista pelo Estado como uma família, como uma instituição familiar. Então, é por isso que nós respeitamos a lei de César, a lei humana, e vamos até a autoridade que representa o Estado, o juiz, para que ele formalize a nossa cerimônia esponsalícia, a nossa cerimônia de casamento. Nada mais natural. Raul, e sobre a cremação? Muitas pessoas perguntam se o espírito cremado tem algum sofrimento quando um desencarnado passa pela cremação. O corpo, quando é cremado, impõe ao espírito o mesmo sofrimento de quando ele é sepultado, desde que o espírito carregue débitos na alma. A criatura muito apegada ao corpo, a criatura muito apegada ao materialismo, a criatura com muito medo de morrer, naturalmente ela fica psicologicamente presa aos seus despojos. Se o despojo é sepultado, essa criatura que está psicamente ligada a ele vai ter a sensação de que está morta dentro de uma caixa no fundo da terra, ou dentro de um gavetão. E se queima esse corpo, a criatura psicologicamente ligada a esse veículo vai ter a sensação de que está sendo queimada junto com o corpo. O que o Espírito Emmanuel propõe no seu livro O Consolador da Federação Espírita Brasileira, por meio da mediunidade de Chico Xavier, é que, sendo a cremação um processo higiênico bastante importante para as sociedades, que se dê ao corpo um período maior de exposição ou de guardamento antes de que ele seja cremado. Emmanuel propõe 72 horas de prazo, porque afirma ele que nesse período os benfeitores espirituais têm mais tempo de ajudar ao espírito a se liberar da carcaça orgânica, do despojo, do cadáver, para não sofrer esse tipo de interveniência. Nas primeiras horas após o passamento, é muito comum que o espírito ainda se sinta muito ligado ao corpo e, por isso, todas as coisas feitas com o corpo repercutem sobre ele de maneira muito lesiva, se ele não tem uma boa estrutura espiritual. Naturalmente, como a grande massa da sociedade é formada por seres medianamente desenvolvidos em termos espirituais, com muitas limitações, é natural que essas criaturas sintam, mas não apenas com a cremação, sintam também com o sepultamento, com a inumação do corpo.
Se a criatura está presa ao corpo, vale repetir, se ela está psicologicamente presa ao seu despojo, qualquer coisa que ocorra com esse despojo, ela vai sentir. Tanto na faculdade de medicina, quando se corta o cadáver, se o espírito estiver preso, ele vai sentir que é ele que está sendo cortado. Quando se faz a autópsia, ele vai sentir que está sendo cortado. Quando se vela o corpo e ele está sentindo que aquelas pessoas estão ali em volta dele, ou contando piadas ridículas, ou zombando dele. E essa energia toda ele recebe porque está muito focado ainda no corpo que acaba de deixar. Mas se é uma criatura que ao longo da vida foi trabalhando essa ideia de desencarnação, de que um dia ela sairia do corpo e que a morte é um fenômeno eminentemente natural, na hora do passamento ela se libera desse corpo. Muitos espíritos não sabem nem o que foi feito do corpo, porque a mente está nos entes queridos que vai encontrar, na vida nova que vai passar a ter, nessa libertação que se configura a desencarnação para si. Então, cada caso é um caso. Mas, na generalidade, os bons espíritos propõem que, no caso da cremação, apenas se dê um prazo maior e não apenas 24 horas, para evitar-se que o espírito tão proximamente à desencarnação sofra o impacto da cremação. Raul, nós queremos agradecer a você por todos os esclarecimentos trazidos nesse dia e esperamos contar com você em outras ocasiões. E aos nossos amigos de casa fica o nosso abraço, esperando contar com todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!